Eu continuo aqui, eu queria abrir a reportagem do Graciliano Rocha, que é a nossa manchete principal agora, falando sobre as repercussões em relação às tarifas que são aplicadas na China pelos Estados Unidos, a reação da China aos Estados Unidos e o que vai sobrando para os outros países, além também das oportunidades. Em meio a essa escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta, a China já está acelerando a compra de soja brasileira como meio de evitar a produção dos Estados Unidos. Nessa semana, houve aquisição chinesa de uma quantidade muito grande da soja brasileira na definição da Bloomberg, que é o primeiro sintoma visível no agronegócio dessa escalada de tarifas. A gente tem tentado entender aí com os agentes de mercado de quais são as consequências dessa guerra tarifária no mundo, além também das oportunidades que podem surgir para o Brasil. A soja é a principal base da alimentação de suínos e aves na China e, por isso, a importância dessa informação. Segundo aqui a reportagem do Graciliano, pelo menos 2.400.000 toneladas de soja foram contratadas no início da semana. É uma oportunidade para o Brasil, Josias? Como é que você vê aí essa informação? Sem nenhuma dúvida, Fabíola, é absolutamente previsível, não é isso que está acontecendo, porque a China impôs tarifas a produtos agrícolas dos Estados Unidos. Os agronegociantes americanos, inclusive, que foram ajudaram a financiar a campanha do Trump, já haviam reclamado dessa perspectiva, dessa possibilidade. Aconteceu já no primeiro mandato do Trump, quando o Trump teve também, em menor proporção, mas teve também uma guerra tarifária com a China naquela ocasião. O Brasil ganhou mercado naquela oportunidade, um mercado que se manteve, não perdeu, e agora está ganhando mais. E, em certo aspecto, Fabiola, o agronegócio brasileiro lamentou a redução das tarifas, o recuo tático do Trump, diminuiu as tarifas para 10%, exceto para a China, que ele elevou, né? Porque a União Europeia também tinha anunciado um pacote de retaliação, depois voltou atrás. O Trump suspendeu as tarifas por 90 dias, a União Europeia decidiu fazer a mesma coisa. E havia no pacote de retaliação da União Europeia também uma imposição de tarifas para a soja da Louisiana, que é é o estado do presidente da Câmara dos Estados Unidos, o Mike Johnson. Então, também o agronegócio brasileiro estava com a perspectiva de aumentar a exportação para a União Europeia. Nisso, houve um recuo e houve um freio de arrumação. Em relação à China, absolutamente previsível, é uma daquelas janelas que foram abertas e que o agronegócio não hesitará em aproveitar. Bom, estamos de volta para quem estava nos acompanhando na TV e a gente está trazendo aí essa informação que é a manchete principal do UOL Agora. A China já acelera a compra de soja do Brasil em meio à escalada de tarifas. Reportagem do Graciliano falando que Pequim está buscando alternativas para reduzir sua dependência do produto nos Estados Unidos. Hoje, mais cedo, a gente já trouxe aí essa fala do ministro Haddad, dizendo que neste momento é importante prudência. Lula tem falado em diálogo. Queria também te ouvir, Madá, a respeito de como você está entendendo essa disputa entre Estados Unidos e China. Quem vai ganhar essa batalha, né? Tem alguém que ganha nisso ou não? Onde isso vai dar? Como é que o Brasil se posiciona no meio desse confronto? Na verdade, o Brasil é muito pequenininho, ele não pode entrar na briga de cachorro grande. Ele é um cachorro pequenininho. Então, o que a gente faz quando a gente é criança e tem os grandões brigando? A gente vê de que lado dá menos problema pra gente. Não adianta vir com consideração moral, com consideração ideológica, com consideração política. São 200 milhões de pessoas, são famílias brasileiras que precisam levar a sua vida e por mais que o Brasil faça, não consegue interferir nesse conflito entre as duas potências. Eu, da minha parte, o que faria? Eu já botaria filho para estudar mandarim. Eu acho bom. Eu acho prudente. Tem gente mandando fazer o bonezinho Make China Great Again. Pode ser também um grande negócio. E por que eu estou fazendo essa piada? Não é o jogo de tarifas exatamente. Qual é o principal ativo que os Estados Unidos sempre tiveram até agora? Previsibilidade. Regras.
respeito às organizações internacionais, respeito aos tratados internacionais e respeito e liderança da ordem mundial que existe pós-Segunda Guerra Mundial. Esse era o grande ativo dos Estados Unidos, que eles não têm mais. Porque depois disso que o Trump fez, vamos supor, acabou isso de tarifa. Vamos voltar todas as tarifas o que eram. Acabou a guerra tarifária. A previsibilidade já foi para as cucuias. Então, um dos pilares que mantinha a liderança geopolítica norte-americana, ele simplesmente ruiu. Os grandes parceiros, como por exemplo a União Europeia já começou a conversar com a China, já começou a conversar com outros países, porque supunha haver um alinhamento em torno de princípios democráticos, em torno de economia liberal, e que isso tinha uma importância geopolítica que efetivamente não tem. Então, aquilo que os Estados Unidos tinham, que era a previsibilidade, o cumprimento das regras, isso o Trump explodiu. Não quer dizer, desculpem, que para nós vamos cortar relações com os Estados Unidos ou que os Estados Unidos vão acabar. A questão é que muda e que muita gente vai começar a ver a China de outra maneira. Lembrando que a China é uma cultura milenar. A China já liderou, já submergiu, já liderou de novo, já virou um nada, uma pobreza enorme, já recuperou. Eles já viram muito mais coisas do que os Estados Unidos, que são um país formado nos últimos séculos. O peso de uma cultura milenar contra uma cultura nova também conta. A grande questão é que a ordem do mundo, como a gente tinha até agora, ela simplesmente não existe mais. E para o Brasil, o que a gente tem de ver é o seguinte: o que nós perdemos de forma irreversível, o que perdemos e é possível recuperar, e quais são as oportunidades que se abrem a partir de agora. E pelo que o Graciliano está trazendo, né, Thales, essa oportunidade ela vem bastante do agronegócio, a soja brasileira, né? E antes a gente estava falando sobre a restrição do Brasil a produtos chineses, no entanto, há essa oportunidade também de aumentar as exportações da China. Como é que você vê essa janela de oportunidades para a soja e para o agro, Thales? Pois é o que eu já tinha dito antes, né? Qual é a posição do governo com relação a isso? É que abre-se, com essa crise, uma janela de oportunidades, ao mesmo tempo em que há algumas portas se fechando, né? Então, quais são as portas que corremos o risco de ver fechado? Os produtos que a China tentar desovar no Brasil, já que não está mais entrando nos Estados Unidos. Qual é a janela de oportunidade? Especialmente o agronegócio e outros, e minerais, e exploração minerais, as chamadas commodities, né? Essa é a grande janela de oportunidade que vamos ter. O que a gente precisa começar a pensar, o Brasil precisa começar a pensar, é aquilo que também o Teco estava colocando, é quase inevitável que o Brasil passe a viver agora só em função do agronegócio, das commodities. A gente precisa começar a colocar na cabeça, a pensar um país, ter um plano de país que a gente possa ter também outras oportunidades de produção na indústria, sem ser só criando defesas, cotas, etc., mas promovendo educação, essas questões que fazem um país crescer, que fizeram a China crescer e que a gente está parado nisso. É preciso agora, vai ter a ordem no governo, vamos fazer as contas, vamos ver o que a gente está perdendo, o que a gente está ganhando. Feitas essas contas, a gente tem que começar a pensar qual é o projeto de país que a gente quer. É viver de commodities ou é começar a ter uma produção industrial robusta, uma produção de manufaturados robusta, é ter uma indústria robusta. Para isso, como fazer isso sem ser